Bom, conforme anunciado, nós queríamos até o dia de hoje, uma quarta-feira, entregar na Câmara dos Deputados para o presidente Arthur Lira o projeto de lei complementar que regulamenta a emenda constitucional da reforma tributária. Trata-se de um projeto muito alentado, as pessoas podem se assustar um pouco, são 300 páginas e 500 artigos, mas isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um sistema tributário que será um dos mais modernos do mundo. Gosto sempre de lembrar que o último relatório do Banco Mundial sobre sistemas tributários colocou o nosso país, infelizmente, entre os 10 piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano, já em fase de regulamentação, visa justamente colocar o nosso país entre os 10 melhores sistemas tributários. E eu não tenho nenhuma dúvida de que haverá uma combinação virtuosa entre dois elementos dessa reforma. O primeiro deles é a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, que substitui vários impostos. Teremos, portanto, ele tem dois nomes porque tem duas destinações, estados e municípios de um lado e União do outro. Mas, de fato, é o mesmo imposto. É a mesma base de cálculo, é a mesma regulamentação, será o mesmo procedimento de validação, ou seja, tem a CBS e o IBS que, no fundo, tem a mesma finalidade, mas com duas destinações diferentes. Por isso que chama IVA dual, que uma parte dele vai para estados e municípios e a outra parte fica com a União. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil, apesar de terem adotado o Brasil como sede das suas atividades ou de terem vindo para cá com subsidiárias, mas o fato é que elas não têm hoje ideia do quão simplificado será o nosso sistema tributário ao término da transição, que no caso da União é rápida, porque tem a mesma destinação, e no caso dos estados e municípios, ela vai até 2032. O segundo elemento, que se combina com o primeiro, é que nós teremos um sistema tributário totalmente digital. Totalmente digital. Com o objetivo exatamente de que, com a ampliação da base de contribuintes, nós possamos ter uma alíquota mais razoável. Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. Né? Essa é a alíquota que se paga no Brasil. E nós temos segurança que, se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, e essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe e que a lei complementar regulamentará. Mesmo assim, nós podemos ter uma alíquota mais baixa do que a vigente no Brasil. Isso significa dizer que os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos, o que encarece os nossos produtos no mercado internacional. Então, o conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20%, diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. O presidente Lula, hoje,
à tarde assinou a mensagem, que virá por meio eletrônico, como todas as mensagens presidenciais, mas fez questão que nós imprimíssemos, encadernássemos um exemplar e trouxéssemos às mãos do presidente Lira para formalizar a entrega de um ato tão importante que vai significar tanto para os brasileiros e brasileiras desse país. Então, nós estamos muito confiantes no processo. Eu fiz mais uma vez questão de elogiar as tratativas que vêm ocorrendo na Câmara e no Senado em torno dos projetos, sobretudo da agenda econômica, que tem recebido a atenção das casas. Nós nem sempre saímos daqui eufóricos com o resultado das negociações, mas em todos os casos houve avanço. Em todos os casos nós demos um passo na direção correta.